em janeiro, eu falei muito com as pessoas, esse assunto não parava. O Belmonte deu uma entrevista aqui para mim no canal em dezembro. A gente falava sobre isso e eu falava, pessoal, falei, calma, pessoal. São Paulo, o Belmonte falou, dá para parcelar, vai tentar negociar o valor. As pessoas sempre batiam, mas é obrigatório, é cláusula de compra. Somando os dois dá 52 milhões de reais. Isso é praticamente 15%, praticamente não, é 15% da verba de futebol do São Paulo no ano, é um absurdo. O São Paulo não usa base, aí não tem dinheiro para comprar jogador e está comprando jogadores que são reservas. Esse assunto vocês sabem, estava o tempo todo lá. E eu expliquei no início de janeiro que eu tinha falado em off com as pessoas e que nem deveria comentar isso, mas como as pessoas estavam me perguntando e eu achava que eu tinha que dar uma satisfação para você que me assiste e para todo mundo que perguntava o tempo todo, eu expliquei. O São Paulo ia dosar o número de jogos dos atletas, porque a métrica de compra dos atletas não é a obrigação. Emprestei e sou obrigado a comprar no final. A métrica de compra dele estava vinculada ao tempo que os jogadores atuavam por jogos e à quantidade de jogos que eles disputariam com a camisa do São Paulo. Ou seja, hoje nós temos um número em que o Marcos Antônio teria que jogar 25 de 30 jogos com a camisa do São Paulo, ou seja, não vai conseguir cumprir isso. Ele não jogou nem perto disso até hoje, muito menos jogar 25 de 30 jogos com a camisa do São Paulo até o meio do ano. O que que acontece com isso? O São Paulo não passa a ter obrigação de compra. O São Paulo passa a ter o valor lá de 25 milhões e meio, 26 milhões, mas a gente não é obrigado a comprar. A gente compra se quiser e a gente negocia esses valores. Pode renegociar um novo empréstimo, pode negociar um valor de compra menor. Aí entra a discussão. Quanto vale pagar pelos caras? Sei, 25 milhões eu acho um absurdo, mas eu não acho o Marcos Antônio um jogador inútil. De repente você negocia metade desse valor parcelado em 3 anos. Não sei, gente, isso é uma coisa a ser avaliada depois, mas eu não acho o Marcos Antônio um jogador péssimo. Eu acho o Marcos Antônio um jogador útil, só que 25 milhões é caro demais. Hoje em dia, quem você compra? Eu estava falando no grupo com o pessoal lá, quem você compra com 12 milhões de reais hoje? Assim, ainda mais parcelado. Aí você vai pagar 4 milhões, você vai pagar 4 milhões por ano. Cara, 4 milhões por ano você divide por 12, você vai pagar 700 mil por mês. Você vai pagar 600 mil por mês. É muito pouco se você for avaliar no cômputo geral das coisas, o valor que você paga se você conseguir fazer um bom parcelamento disso, conseguir fazer uma compra parcelada de forma decente. Eu não acho que seja caro, eu acho que seja um investimento razoável se isso conseguir ser negociado dessa forma. Agora, se falar assim, não, vou pagar de desconto de 24, 25 para 20, já acho que já não vale a pena. A gente falou, o Ferrarese foi caro demais, 20 milhões. Gente, Ferrarese é titular da seleção venezuelana e toda vez que joga, inclusive nesses últimos jogos, você vê que o cara é um jogador extremamente útil, joga de lateral, joga de zagueiro, é um jogador de grupo. As pessoas falam, pagamos muito caro nele. Nós vendemos o Diego Costa por 44 milhões. 44 milhões custou o Diego Costa. Não dá para achar que o Ferrarese pagar 20 é um valor ruim, é um valor que comprometa. O Juan Tressor, nós pagamos 600 mil reais no empréstimo dele. Não dá para dizer que também foi ruim. Ruim foi o Jamal Lewis. Ruim foi o Santi Longo. Esses foram ruins. Mas o Juan Tressor não dá para falar. Aí fala do Juan. Juan também tem que jogar muito jogo. O Juan tem que jogar o jogo demais. Ele não vai conseguir contemplar. Acho que o Juan tem que jogar de 15 a 16 jogos de 30 que o São Paulo vai fazer. O Juan não jogou nem perto disso até hoje, em 8 meses desde que chegou no clube, 7 meses desde que chegou no São Paulo. Então, assim, no caso dos dois, foi o que eu tinha falado. O São Paulo ia dosar, dosou, usou menos, agora tá tranquilo. Mesmo que você use até o final agora, usando metade dos jogos, os caras não vão ter obrigação de compra. E mesmo assim, eles não são titulares, eles não vão jogar todos os jogos. Então, assim, eu não acho que eles joguem nem metade dos jogos. Talvez eles joguem um terço, talvez eles joguem mais 10. O São Paulo não precisa comprar. E aí essa obrigação de 52 milhões, que era a preocupação de todo mundo, não ia acontecer. Claro que o dirigente, o diretor, ele não ia chegar a público e falar: olha, eu vou fazer um esquema aqui de que a gente não compre eles e de que a gente vai usar menos os caras. Isso quem fala para vocês sou eu, que apuro informalmente, totalmente em off, converso com vocês aqui. Eu não, o dirigente não vai falar isso em público, dentro do grupo, falar isso para se comprometer no mercado. É uma questão de se pensar. Eu entendo a fúria, a raiva, as pessoas estão com ódio mortal para os dirigentes. Cada um pensa do jeito que quiser. Agora, achar que o dirigente vai falar isso publicamente, gente, vai falar. Aí vocês precisam entender que existe uma nuance diferente entre o que o cara fala ao vivo para as câmeras, o que ele fala para as pessoas e o que o cara efetivamente
acredita e o que ele vai realmente trabalhar com base nisso. Vamos imaginar que o Juan Tressoldi tivesse virado fenômeno no São Paulo, tivesse jogado pra cacete, tivesse machucado um jogador e o Juan Tressoldi tivesse sido titular e o São Paulo visse ele uma oportunidade de mercado. Vou repetir, o São Paulo vendeu o Diego Costa por 44 milhões de reais. O Juan Tressoldi custando 25 é um valor caro para um clube sem dinheiro como o São Paulo. Ainda assim, é um jogador que não custa tanto se o São Paulo ainda conseguisse pegar o jogador e colocar ele, se ele tivesse dado super certo. O futebol é assim. Então a gente tem essas questões. Mas, eu repito, eu preferiria que o São Paulo adotasse modelo e modelos, como é, o que a gente fez com, por exemplo, com o Isaac. Só isso. É só a visão e a análise que eu faço dos fatos com relação a essas questões. Bom, explicado isso, quebrei minha caneta aqui, ó. Mas explicado isso, olha, não fecha agora o negócio. Explicado essa situação, a gente falando sobre esse assunto e isso vencido, que é um dos assuntos que estava permeando aí os debates